Fala galera, estamos começando mais um do Zero Podcast. E aí, Kelvin? E aí, Eduardo? Tudo certo? Tudo certinho? Eu quero pedir pra você que curta, comenta, compartilha nas nossas redes sociais. Isso aí, né, Kelvin? É isso aí, @do Zero Podcast em todas as redes sociais. Dá aquela força, compartilha os nossos vídeos para que esse canal chegue mais longe. Hoje a gente está com um convidado aqui especial, é o Paulo Enhard. Paulo Gersi Enhard, isso aí, Paulo? Positivo, Paulo Gersi Enhard. Isso aí, Paulo. Então conta pra galera um pouquinho mais aí da tua história, como é que foi tua infância, onde que você nasceu, quem são seus pais. Fala aí. Rapaz, 50 anos aí tem muita história para contar, né? Começa do zero, então. Começar do zero. Então, começando do zero. Nasci na Bahia, em Porto Seguro. Meu pai foi trabalhar lá na época, em 1970, quando estava construindo a BR-101, uma das rodovias mais longas do Brasil. Atravessa o Brasil de norte a sul. E eu acabei nascendo lá. Então eu sou baiano. Mas fui criado aqui no Paraná, fui criado no Rio de Janeiro também, uma fase da minha vida. Conta pra galera como é aquele trocadilho que você faz lá, da placa do... Lá em Porto Seguro, quando a gente foi com o pessoal da igreja, né? A gente foi em mais de 20 pessoas. Tem um portal lá, escrito assim, aqui nasceu o Brasil. Eu peguei, fui na frente da placa lá, todo feliz, falei assim, aqui nasceu o Brasil e o Paulo também. Então você é nascido em Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro, e veio Bahia. parar no Candói. E vim pro Candói. Imaginava que existia o Candói, Paulo? Essa Rapaz, terra abençoada? foi assim, é que a minha mãe era daqui, né? O meu pai conheceu minha mãe aqui no Candói. E daí, como ele trabalhava em empresas de construtora, ele viajava o Brasil todo. O meu irmão nasceu em Santa Catarina, os outros irmãos já nasceram em Guarapuava. Então, meu pai estava viajando o tempo todo, sabe? Ele se mudava, morou em vários lugares. E a minha mãe sempre falava que ela nem desmontava muito as mudanças. Quando estava começando a ficar pronto, eu já estava desmontando para se mudar de novo. Tinha coisas que ela nem tirava da caixa. Não dava nem tempo de pegar as flores. Nem tempo de pegar a flor. Não dava tempo, não dava o ciclo. Não dava pra plantar um pé de mexerica? Não dava. Não, ela plantou porque ela gostava de plantar. Ela dizia assim, eu vou plantar para os outros comer depois. Então o pessoal foi abençoado pela vida dela, né? Então, Paulo, a gente sempre fala, né, que aqui nos podcasts a gente sempre puxa a sardinha, né? Porque Candói é uma terra abençoada. E pra ver então abençoado que Candói é, cara. Eu amo esse lugar, cara. O pai do Paulo, a esposa dele é daqui. Foi daqui, né? A tua mãe, né? A minha mãe. Era daqui. E o Paulo também conheceu a esposa dele aqui em Candói. Conheci aqui em Candói. Como que é a história, Paulo, ali da Rosana? Da Rosana. A história da Rosana foi engraçada, né? Porque meu sogro também trabalhava em obras. E por incrível que pareça, o meu pai trabalhava na parte inicial de uma obra. Eu, seu Elias, meu sogro, trabalhava numa companhia que era como se fosse uma subempreiteira da empresa que meu pai trabalhava. O meu pai vinha, fazia parte do levantamento, topografia, terraplanagem. Quando começava a construção, parte de concreto, essas coisas, o meu sogro chegava com a outra equipe. Então, em 4 ou 5 obras, quando o meu pai e a minha família saía da obra para ir transferido para outro, o seu Elias chegava. Então a Rosana sempre estava à minha procura, né? Se for analisar. É verdade. E quando eu estava no Rio de Janeiro, eu estava em 86, 87, 88, eu estava no Rio de Janeiro. No final do ano eu cheguei em Candói para vir visitar meus pais. Tinha passado já por várias escolas, depois eu conto para vocês onde eu estudei tanto, porque também rodei bastante. E eu cheguei no Rio de Janeiro no final de ano, e pensei, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui mais um pouco e tal. Em 88 ia ter que servir o quartel, ia ser paraquedista. Já estava alistado no PQD lá em Marechal Hermes, no Exército Brasileiro, né? E acabou que a Rosana, nesse mês de janeiro de 89, ela chegou no Candói, triste, brava com os pais dela, porque ela queria morar em cidade grande. O que aconteceu de engraçado foi que ela pegou e falou para a mãe dela, mãe, nesse lugar aqui não tem nada, tal, nem namorado eu vou arrumar. E a mãe dela, do nada, assim, profetizou uma palavra. Daqui a pouco você vai encontrar um botudo aí, porque aqui era interior, o pessoal andava de bote e chapéu, né? Você vai encontrar um botudo aí e vai ser o teu marido. E a Rosana conta que diz que naquele mesmo dia, ela foi na frente da oficina do pai dela, que recém tinha chegado no Candói.
não conhecia ninguém mesmo. Quando ela abriu a porta da oficina, disse que eu estava esperando lá para ser atendido. Eu estava de bota, como a minha sogra tinha falado, tinha profetizado que ela ia encontrar um botudo. E ali a gente já começou a conversar e estamos juntos aí há 32 anos. E essa daí leva para uma análise, né? Tipo, do poder da palavra, né? Poder da palavra. Palavra profética. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque tanto da nossa boca pode sair bênção. No caso aí foi uma bênção que vocês estão unidos aí, formaram uma família há 32 anos, já estão juntos, né? Foi uma palavra que a mãe dela, como autoridade sobre a vida dela, né? E também, se as pessoas usarem como maldição, às vezes, né? Chamar o filho de burro, um monte de coisa, você não vai ser nada na vida, também pode afetar, né? Então, as pessoas têm que tomar mais cuidado, né, com as palavras, pra gente sempre proferir bênção, né? Proferir bênção. Falar sempre palavras positivas, palavras que gerem ânimo, palavras que gerem efeito positivo. Porque assim como existe a força da palavra, o poder da palavra, pro bem existe pro mal. O objetivo da gente ter trazido aqui no podcast, como a gente já tinha conversado, seria a gente explorar bastante a tua história do empreendedorismo. Como você comentou com a gente, né? Houve várias quebras, né? E vários sucessos, altos e baixos, né? Da tua trajetória empresarial. Conta um pouquinho pra galera como que começou a tua vida empreendedora. Rapaz, se eu falar pra você que eu gosto de comprar e vender coisas desde que eu era criança. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu ia pra escola, o meu pai tinha um armazém, eu ia pra escola, eu pegava no armazém do meu pai, enchia de doce dentro da minha maleta de material e pra chegar lá na escola e vender pras crianças. Vendia búlica pras crianças pra ficar jogando na hora do recreio. Então eu sempre gostei de vender as coisas. Então isso aí, acho que tá no sangue, a gente tem o dom de vender. E eu sempre gostei de vender as coisas, comprar e vender as coisas. Então foi crescendo, eu tive vários ramos, teve época que eu trabalhei aqui no Candói, logo que eu estava casando com a Rosana, eu fui trabalhar com o Odacir Gislene, eu comprava feijão em toda parte, aqui em toda a região, comprava milho. Quando eu casei com a Rosana, eu peguei um caminhão e fui morar lá no Rio Novo para comprar milho e feijão lá também. A Rosana e minha cunhada faziam coxinha e eu ia vender no Colégio Santa Clara, tempo que era lá onde era o posto de saúde antigo, no lado do ginásio de esportes. Eu ia na hora do recreio e vender coxinha. Fazia 60 coxinhas toda tarde para vender a coxinha lá, que a gente queria fazer um caixinha extra lá. Além do serviço que eu tinha, né, que eu já tinha um ganho, sim, queria fazer algo mais. Então a gente pensava assim, eu pensava assim, a Rosana também, durante o dia estou trabalhando alguma coisa, à noite não estou fazendo nada. Então, vamos vender coxinha. Sempre batalhando, Sempre né, batalhando. Paulo? E respondendo aqui, continuando a pergunta do Eduardo, né? A questão, assim, eu tive altos e baixos várias vezes já, cara. Teve época que eu pensei que ia ficar rico e fui dando... O pessoal fui dando tiro no escuro, né? E aconteceu que, às vezes, as coisas não acontecem como a gente planeja. Você tem que estar preparado para o efeito surpresa. Porque assim como pode vir uma coisa boa, o efeito surpresa pode vir te derrubar. E quando eu não era conhecedor da palavra, eu sempre tentei ser conhecedor da palavra. Mas quando eu não era, eu fazia muita coisa que era coisa errada, sabe? Eu nunca passei a perna em ninguém, tentei lograr alguém e tal. Mas eu fazia muita coisa que hoje eu não faço. Depois que a gente conhece a palavra, a gente deixa muitas coisas de lado. Coisas que quebravam princípio. Fazia coisas que quebravam princípios, a partir do momento que conhece a palavra, deixa de fazer. Deixa de fazer. Né? E evita coisa chegar próximo dessas coisas. Evita chegar próximo, Kelvin. Porque eu assim, no mercado hoje, infelizmente, existem muitas... Até a facilidade, às vezes, de você conseguir executar alguma coisa, hoje, na burocracia que a gente vive, se você ir pelo lado que quebra princípio, às vezes é mais rápido. Só que Deus ele abomina isso, né? A gente tem que... E não vem a bênção de Deus, né, nos nossos negócios. Não vem a bênção. Você falou, Paulo, que você já quebrou várias vezes. Você já quebrou sem Cristo e com Cristo. Isso. Qual que foi a diferença entre as duas quebras? Olha, na verdade, antes de eu conhecer Jesus como eu conheço hoje, eu tive 3 falências de ficar devendo mais do que eu tinha de patrimônio.
Eu tive 3 falências. Mas sempre eu fui assim aquele cara esperançoso e as pessoas confiaram em mim, porque enxergam caráter também na gente, né? Porque se não enxergasse eles não iam oferecer ajuda. Eu sempre levantei, mas foi muito dolorido. E eu consegui levantar, consegui ganhar dinheiro, consegui pagar. E depois que conheci Jesus, Kelvin e Eduardo, eu achei que nunca mais ia acontecer aquilo. Só que chegam umas horas que você acaba facilitando também. Não sei se é por excesso de fé. Eu falei um dia para um cara, ele ficou até bravo comigo. Ah, mas você não pode falar isso, que você está fazendo uma heresia. Eu falei, não, não é heresia. Você tem tanta fé, às vezes, que você acha que nada vai dar errado. Só que a realidade é outra. A realidade é outra. E aconteceu de dar algumas coisas erradas. Em 2013, por exemplo, 2014, eu saí comprando tudo. O juro estava baixo, o BNDES financiando as coisas a 3% ao ano, e o Brasil com aquele comentário que estava no auge do crescimento, e eu peguei e me enchi de dívida novamente. Eu já tinha levado 3 rasteiras lá atrás, já tinha quebrado 3 vezes, tinha levantado 3 vezes, e não imaginava que ia acontecer a 4ª vez. Daí 2014, 2015 começou a ficar ruim as coisas. Em 2016 acabou que eu tive que vender. Vendi quase tudo que eu tinha comprado. Daí foi outra quebra. Só que eu estava firme na palavra ali. Eu não estava pegado a bens materiais, eu não sofri, eu não entrei em depressão como as outras vezes. Em 2003, 2004, quando eu quebrei, eu entrei em depressão. Eu queria morrer, eu não tinha vontade de fazer nada mais. Eu olhava para minha esposa e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Chegava e falava isso. E essa última vez ali, eu consegui dar a volta. Hoje, graças a Deus, eu estou melhor do que eu estava há 5 anos atrás, que foi em 2016 que eu tive que vender casa e tudo. Graças a Deus, hoje eu estou melhor, me sinto bem mais preparado. Então, assim, as rasteiras que a gente leva acabam nos fortalecendo. De alguma forma ou outra, você acaba aprendendo. Paulo, antes de você conhecer a Cris, que você falou que quebrou 3 vezes, mas quais foram os motivos que você enfatiza, assim, que mais contribuiu para essas quebras? Facilitar as coisas. Confiar demais nas pessoas e... sei lá, não tem assim uma coisa só. São vários elementos, Eduardo. Só que sem fé é muito mais difícil de levantar. No momento que eu quebrei, agora essa última vez que foi em 2016, que eu vendi casa e carro e tudo, fiquei até a pé, eu estava com Deus, então eu não me preocupei. Eu sabia que Deus tinha o melhor para mim. Às vezes eu entrava na igreja, vinha chorando, porque eu saía da minha casa a pé, falava, meu Deus, há 1 ano atrás eu tinha caminhonete 0 km, hoje eu estou andando a pé. Só que eu falava assim, eu sei que o Senhor vai restituir. E as coisas vieram. Eu nunca mais precisei fazer aqueles empréstimos, desconto de cheque que eu fazia, porque era assim, ó, quando eu estava com bastante limite de crédito, essas coisas, quando eu quebrei as outras vezes, eu facilitava, Eduardo. Eu pegava cheque emprestado, às vezes, de alguém para me comprar alguma coisa, porque eu sabia que lá na frente tinha um comprador. Então, se quebrava um elo da corrente, desmoronava tudo, arrebentava tudo. Era o efeito dominó daí, né? E depois dessa última vez que eu quebrei, que eu já estava crendo na palavra, conhecendo a palavra, seguindo os princípios cristãos, eu não me preocupei. Eu chegava em casa e orava. Daí começou a aparecer as coisas, as oportunidades aparecem. Você contou para mim que quando você foi comprar teu carro, apareceu um negócio melhor do que o que você planejava. Sim. Porque você estava orando antes. Então, sei lá, quando você começa a fazer jejum e oração, você enxerga o mundo com outra forma, você vê outras oportunidades. Porque oportunidade está cheio no mundo. Só que você, muitas vezes, se você estiver cego, você não enxerga a oportunidade. E vem o outro que está no teu lado e enxerga a oportunidade que é para você. Paulo, nesse mundo, né, do empreendedorismo, como é que você faz para distinguir de uma proposta boa, de um negócio bom e de um negócio ruim? Vamos dizer assim, porque hoje em dia tem muitos negócios, eu mesmo já quase perdi meu carro achando que estava vendendo bem num negócio, mas que tinha que mentir ou que tinha que fazer alguma coisa que a palavra ia contra. Eu vi que aquilo não era de Deus, porque eu tinha que mentir naquele negócio para me ganhar dinheiro. Como é que você faz hoje assim, para distinguir um negócio que Deus se agrada e que Deus não se agrada? Quando tem transparência. Quando tem transparência, Deus se agrada.
Se você vai comprar alguma coisa e o cara tá omitindo alguma coisa, você pega no ar, porque o Espírito Santo também te avisa. Quando você é um seguidor da palavra, você é um cristão, o Espírito Santo sempre vai te dar discernimento do que está certo e do que está errado. E você, sendo conhecedor da palavra, você passa a temer Deus também. E tendo temor de Deus, você não vai fazer alguma coisa para ludibriar aquele que está negociando com você. Eu chego na minha loja de manhã cedo, eu e minha esposa, nós oramos todo dia de manhã, pedindo para que nossas mercadorias satisfaçam as necessidades das pessoas e que elas saiam dali da nossa loja contentes e felizes com o que compraram, para a gente ter uma boa reputação. Porque boa reputação não tem preço. Ninguém compra uma boa reputação. A reputação é uma coisa gerada no dia a dia. Você pode fazer as coisas certas durante 20 anos. No momento que você faz uma coisa errada, a tua reputação de 20 anos ela anulou. Você cria uma má reputação. A má reputação ela apaga tudo que você fez de bom. Você pode ter 20 anos de coisa certa. Uma coisa errada apaga tudo. Anulou. Paulo, assim, qual palavra que você deixaria para uma pessoa hoje que pode... que se encontra endividada, né, ou numa quebra, desesperado, o que você falaria para essa pessoa hoje? Crê em Deus em primeiro lugar. Deus vai dar força, vai dar sabedoria, vai mostrar a oportunidade, como eu falei antes, vai dar discernimento para saber conduzir. Não entrar em desespero, porque confiando em Deus não entra em desespero. E não acreditar em promessas de dinheiro fácil. Hoje em dia, cara, o que existe de gente oferecendo dinheiro fácil? Eu te pago tanto, ou oferecer dinheiro para você fazer tal coisa em troca. Você vai ver lá, o cara tá comprometendo a alma e não sabe. Kelvin, cara, uma vez você comentou aqui numa roda aqui, acho que até foi no podcast do Pastor Marcos, de como pagar dívidas. Comenta um pouquinho pra galera. Foi muito interessante, que eu também, tipo, em 2000... que nem eu sempre falo com o Eduardo, e a gente conversa. 2018 foi um ano assim também, que eu passei por uma quebra financeira, me enchei em muita dívida. Aquele negócio que o Paulo falou, de facilitar crédito, de ter um poder de compra, às vezes, maior do que o teu próprio orçamento, e você acaba se empolgando com a situação, né? Eu em 2018 foi um ano que eu peguei e me afundei mesmo. E era um tempo que eu não tava tão ali com Deus. Eu tava na presença de Deus, não tava desviado nada, mas eu tava distante, sabe aquele filho que às vezes fica um pouquinho mais distante do pai? Não era prioridade. Eu tava assim, eu comecei a focar muito nas coisas terrenas. Tanto que me envolvi em pirâmide financeira e um monte de... Eu também passei por isso. Quem nunca? E tudo mais, né? Então, eu tive endividamento. E eu tava na presbiteriana nessa época. E eu chamei o Pastor Marcos, só que tinha um princípio que eu não estava cumprindo e talvez isso foi uma boa parte de eu ter me afundado mais. Você não era dizimista. Eu tinha parado de dizimar e ofertar. Eu tinha parado porque eu achava, eu tô tão eu vou usar as palavras, tô tão lascado, imagina eu pegar e levar ainda mais, né, a minha visão tava fechada. E eu chamei o Pastor Marcos para conversar e para desabafar, porque eu tava angustiado, eu tava entrando em depressão, na verdade eu tava em depressão, só que ainda eu perseverava. Tentava lutar e tal, mas eu já tava desanimado. Quantas vezes de pensar em pegar o meu carro e jogar na frente de uma carreta. Só que o que me segurou, tipo, de não fazer isso, foi, tipo, eu pegar e ter temor a Deus e pensar na minha filha. Foi as duas coisas, cara, que pegou, que te deu base que pra me deu você. base pra mim continuar. E nessa conversa com o Pastor Marcos, né, daí o Pastor Marcos, e eu focava, e realmente, eu focava muito nas contas grandes, né? E o Pastor Marcos chegou, Kelvin, faz o seguinte, pega e começa a pagar tuas contas, faz uma planilha, pega todas as tuas dívidas, pega tuas contas pequenas e começa a pagar elas. Começa pelas pequenas. Ele falou assim, porque às vezes a gente foca nas maiores e a gente não consegue pagar as maiores. E a gente vai se frustrando. E o que acontece? Se você começa pelas pequenas, você vai gerando confiança. Você vai pegando e você vai se motivando. Porque você está vendo que tuas contas estão diminuindo em quantidade de contas. Tipo, digamos assim, eu tenho 15 contas para pagar. Mas eu tenho, das 15, são 3, às vezes são 3 grandes
E o resto são tudo pequenas. continha pequena. E o que acontece? Você vai pagando as pequenininhas, você vai se motivando. Você vai... E foi uma coisa que me ajudou. Eu fiz isso também. E graças a Deus isso tipo foi uma coisa que hoje eu ainda tenho coisas desse tempo ali para honrar, mas tô consegui levantar a cabeça, consegui me recuperar, consegui tantas coisas a partir do momento que comecei a seguir esse princípio. E também entrando naquela questão, muitas pessoas dizem, vai dar dinheiro para pastor, não sei o quê. Não é dar dinheiro para pastor, é você demonstrar para Deus que o teu amor, você Gratidão, não tá, né? você é grato a isso, E você não tá apegado aos bens materiais. E eu voltei a dizimar, cara, e as coisas começaram a se alinhar na minha vida. Eu comecei a organizar, até que teve um dia, e isso eu acredito que muita gente faz. Daí eu levava o dízimo, eu levo o dízimo semanal e tal. Daí um dia eu peguei, daí eu tenho o costume de olhar ali e tal. Daí eu olhei assim o dízimo assim, daí eu falei, cara, mas né, vem aquele negocinho dentro da gente, mas esse daí no meu orçamento ia dar pra mim fazer mais coisa, entendeu? O demônio mamão falando no ouvido ali. Mas daí o que acontece? O Espírito Santo já veio na hora e disse, se aumentou essa quantidade, é porque você tá ganhando mais. Foi porque você foi fiel. E Deus começou a abençoar. Cara, isso é uma coisa que as pessoas, a gente experimenta disso daí e já teve muitas pessoas que mas isso tenta bater, cara, eu falo a mesma coisa, é uma realidade para mim. É uma realidade para mim ver isso. A própria palavra diz, até a gente dá uma oferta, abençoar, a própria palavra diz que é melhor a gente dar do que receber. Com certeza. Olha, se você for analisar na Bíblia, o único lugar que Deus fala assim, faça a prova de mim. Sabe onde está escrito, né? Malaquias capítulo 3. Se eu não abrir a janela do céu e derramar bênçãos sem medidas, quando a pessoa é fiel no dízimo, daí, por causa disso, repreenderei cortador, migrador e destruidor. É uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Deus. E só você colocando em prática para você descobrir se é verdade ou não é. E muitas vezes, aquilo que o Kevin falou é verdade. Muitas vezes eu passei por isso também. Eu fiz um negócio, prometi para Deus, falei assim, meu Deus, se der certo esse negócio, eu quero tirar o dízimo certinho. Só que quando pegou aquele volume de dinheiro assim um pouco maior, tal, o coração da gente começa a ficar duro. Só que eu sei que tem que entregar. Se você faz promessa com Deus, e nada disso é nosso, Kelvin. Não. Nada disso é nosso. Tudo é de Deus. Nós somos os mordomos aqui. De Deus, né? Nós somos os mordomos de Deus. E a palavra vai dizer, né? Seja fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Então, é verdade. Só que às vezes é mais fácil você ser fiel em um salário mínimo do que em 10 salários. Do que em 10 salários. E sendo que a pessoa começa ganhando um salário, ela dá o dízimo. E aí Deus prospera, a pessoa para de reconhecer que foi Deus que abençoou ela começa a achar que é o fruto do trabalho e do esforço dela, que não vai subindo. É o achismo isso. Quando chega lá em 10 salários, o pessoal, não, mas agora tá muito. Não é bem assim, agora né? Tá muito. Agora tá muito, né? E também tem aqueles que falam, não, quando eu estiver ganhando 10 mil, daí eu vou começar. E não é quando você... É do mínimo mesmo. Mínimo. Cara, uma coisa que eu comecei a fazer, Paulo, foi... A Helena nem tem ideia, tipo, do que eu... Mas eu falo pra ela, vou levar hoje o teu dízimo, Helena. Tipo, eu pego e coloco no envelopinho o dízimo dela e tem... Você sabe que tem lá um envelopinho da Helena. Porque eu quero gerar isso nela, cara. Sim. Tipo, pra ela entender que é um princípio. É fidelidade. É uma fidelidade e é uma coisa, cara. Tipo, a gente sabe que a gente tá mostrando pra Deus que a gente tem fidelidade e a gente tá reconhecendo o quanto Ele já tem nos abençoado. Como se disse, sim, a gente é apenas mordomo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, né? Os mordomos. É porque Deus abençoou e concedeu da gente ter, né? Se nós temos saúde para trabalhar, temos inteligência para fazer negócios, porque Deus nos deu essa sabedoria, né? É verdade, Eduardo. Isso é verdade, cara, porque eu sei que sozinho eu posso até conseguir, mas vai ser luta, vai ser dor, o negócio vai ser pesado mesmo. E com Deus, cara, quando você vê, você conseguiu as coisas, parece que Ele torna suave, né?
Deus torna o nosso fardo suave. E aquele negócio, se você tá sem Deus, a hora que vem o desânimo, você se entrega, porque o que acontece, você já não tem mais, você não tem aonde se agarrar. É aquele negócio que a gente sempre fala, Deus é um Deus do impossível. A gente faz tudo o que é possível pra gente fazer algo acontecer. Quando as coisas... A gente já fez tudo que estava ao nosso alcance. A gente já levantou cedo, já trabalhou, já batalhou, já fez de tudo. A gente já, né, executou o que a gente precisava executar. E ainda não... Mas daí que Deus entra com a providência dele, né? Com o impossível. Só que se a gente... Claro que se a gente estiver diante dele. Porque ele é fiel. Eu lembro... antes que eu esqueça. Eu lembro de uma vez... Há anos atrás, tipo, logo que eu comecei a ver, ela era novo na fé. E eu peguei, eu tava, tipo, tinha um negócio pra me pagar, e se eu não me engano, né, era R$550, né? E eu não tinha o dinheiro. E eu peguei e fui pro quarto, dobrei meu joelho e falei, Deus, eu preciso pagar isso aí, tal. E orei, falei com Deus ali. Cara, eu terminei de levantar. O meu celular toca. Na época o celular tocava ainda. O pessoal fazia ligação? Recebi uma ligação. Viu, Kelvin? Tá onde? Faz tempo. Eu quero te pagar, não sei o quê. Exatamente o valor que você precisava. Que eu precisava. Cara, outras pessoas vão dizer, não, mas você já tinha o dinheiro pra... E o Kelvin passou por prova, cara. Quando ele começou a trabalhar, ele tinha que usar o carro dele, fundiu o motor do carro e ficou a pé, coitado. Ele passou por prova. Cara, e Deus, ele coloca provedores na nossa vida, sabia? Porque essa questão, cara, eu peguei, eu estourei o motor 16 válvulas de um Gol. Daí peguei, né? Falta de sabedoria, né? Comprar 16 válvulas. É que eu não tava na presença ainda de Deus, aí eu comprei um Gol 16. O cara foi comprar Gol 16 válvulas, Daí cara. eu comprei um Gol 16 válvulas, né? Daí, beleza, estourei o motor do Gol, né? Peguei, cara... levei no mecânico, não tinha nada no bolso, cara, tinha recém começado Na fé. Recém começado Excesso de fé. Excesso de fé. recém começado a trabalhar sozinho, né, e tal, e eu falei, tá batido o motor, não sei o que vai, não, pode arrumar. Pode fazer. Retifica completo. Daí eu peguei, deu 3 mil e alguma coisa na época, ou 3 mil, uma coisa assim. Daí eu falei, parcela em 6 vezes. 6 ou 5, uma coisa assim. Parcela, no cheque, não sei o que. Daí eles... Cara, eu não tinha cheque. Cheguei pro Paulo. Falei, viu, Paulo? Eu expliquei, né, a situação e tal. Daí o Paulo, não, eu te empresto. Me emprestou o cheque, cara. Daí peguei... Como é que vai falar não pro amigo, né? Dei o cheque lá, cara. Corajoso você, né, Paulo? Dei o cheque lá, cara, e Deus honrou. Paguei todos os cheques. Eu pagava antecipado, muitas vezes o cheque ali pro Paulo e tal. Então o Paulo foi, cara, cara, como que pode? A gente sempre conversa que as pessoas fazem parte da nossa história, né, cara? É verdade. E tipo, cara, isso... Cara, quando eu viajei pro Rio de Janeiro também... Foi uma época que tava bem, naquele tempo eu não tava com dívida, foi em Rio de Janeiro não, pra Porto Seguro. Você ficou cuidando da loja pra mim, né? Verdade. O Kelvin ficou cuidando da loja pra mim. Foi mais ou menos nessa época, porque eu tinha recém começado a trabalhar sozinho. E tipo, eu tinha os meus servicinhos, mas ainda não era... Era pouca coisa. Era pouca coisa, entendeu? Tipo, tinha um servicinho e outro. E eu fiquei lá ajudando, eu fiquei cadastrando uns produtos lá, que a gente tava tentando implantar um sistema, né? Fiquei cadastrando os produtos e auxiliando da loja. E tanto que às vezes eu vou fazer manutenção lá na loja do Paulo, e quando é no caixa, eu sento no caixa, já chega a notinha lá pra mim, o André já... Cara, cobra aí, não sei o que, cobro, faço o troco, cara. E é assim, cara. Tudo em casa. Que uma vez a gente sentou com o Paulo pra conversar, até da gente montar uma loja, né, Paulo? Na época ali, mas a gente foi e acabou não dando certo. Acabou não acontecendo. Mas a gente... Talvez aconteça ainda, né? Mas não aconteceu ainda. Mas a ligação a gente sempre teve. Essa questão assim de ser empreendedor, você nunca pode falar assim, esse negócio eu não vou fazer ou não vai dar certo. Então, quando você tem aquele negócio de empreendedorismo, você sempre pode olhar assim, ó, aquela porta pode abrir e ter uma oportunidade atrás. Sim. Por isso que... E a gente, se for se associar, sempre se associar, Kelvin, a pessoas que têm a mesma fé, o mesmo credo que você. Sim. É o que eu aconselho. Porque eu tenho muitos amigos que se associaram a pessoas que não tinham o mesmo credo religioso. Cara, o negócio não deu certo.
É uma coisa muito espiritual isso. É um jogo desigual, né, também, O jogo né? desigual, a Bíblia fala sobre isso. A mesma coisa entre o casamento entre pessoas que não compartilham da mesma fé, é um jogo desigual e a probabilidade de não dar certo é imensa. É imensa. Na verdade, eu acho que é quase 100% de não dar certo. Não vamos generalizar, mas é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. Porque pode ir um bom tempo, mas tem hora que vai bater, né? Numa barreira. Vai ter barreiras. Paulo, eu vejo hoje, assim, com essa parte, voltando na parte do empreendedorismo, como que tá difícil hoje você empreender no Brasil com essa carga tributária, com as dificuldades com o empresário, né? Tem hoje para trabalhar honestamente. Assim, como que você faz para você conseguir manter tua loja, pagar teus impostos e trabalhar corretamente? Cara, é uma batalha no dia a dia. Agora, por último, o STF julgou o ganho de causa aos estados de cobrar uma diferença tributária de ICM de produtos importados. Isso. Não sei se você está sabendo. Tudo que eu comprava, por exemplo, de produto importado, que era de... 4%, né? Era 4%. Agora veio para 18%. E o STF determinou que seja cobrado a diferença retroativa a 5 anos. 14%. 14% de diferença. Só de um fornecedor, para você ter uma ideia, eu tô com o boleto para me pagar de R$18.300. Você já imaginou, Kelvin? Eu comprava de um importador que era de Minas Gerais, ele vendia para mim, vinha com ICM de 4%. Daí o STF determinou que o imposto seja 18%. Cobravam 4%, tem 14% de diferença aí. Então, de um fornecedor que era de Minas Gerais, o nosso contador falou, olha, vocês vão ter que pagar R$18.300. Só da diferença do ICM de produto importado. Cara, isso aí é uma coisa para desanimar o investidor. O cara que é pensando em montar uma empresa, alguma coisa, ele desanima. Desmotiva, cara. Desmotiva. E daí vamos falar, porque foi o governador que fez tal coisa, ou foi o prefeito, foi o presidente. Não é, cara. É um conjunto de má administração que vem somando nos últimos anos. Isso aí vem desde 2016, para ter uma ideia. Você vê como é que não tem lógica. Se você já vendeu o produto, agora como é que você vai pagar imposto sobre um produto que você nem tem mais? Eu vou ter que ir atrás do consumidor que comprou lá um teclado importado meu há 5 anos atrás, agora dizer, viu, você tem que pagar a diferença do imposto. Não tem. É uma coisa muito sem lógica. Sem lógica. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma, né? Isso aí, Kelvin. Tipo, se fosse, vai ser cobrado e tal, mas a partir de agora, até que dá pra dar um caldinho, que daí daqui pra frente você remarca, você vai embutir no valor e tal, o consumidor final vai pagar. Mas depois que você já vendeu, cara... Não tem o que fazer. Vai sair do bolso, vai sair do cofre da empresa. Vai sair do cofre da empresa. Cara, então, é triste isso daí, tipo, ainda bem que Deus que rege a nossa vida. Ainda bem que é Deus. Se não fosse, cara, se fosse homens... Eu ia contar pra você como é que foi minha vida no internato também, cara. Ah, então vamos... Internato, ó. Eu não contei essa parte, né? Então, segue... Aqui quando... Como eu nasci na Bahia, então, se é pra gente emendar agora, né? Como eu nasci na Bahia, da Bahia fui para Santa Catarina fui para outras obras no Paraná, interior de São Paulo, divisa de Paraná com São Paulo e tal. Até que meu pai veio, eu comecei a estudar ali no Foz do Areia, no Faxinal do Céu. Meu pai que fundou a vila ali chamada Nova Divinéia. Meu pai e meus tios. Tinha o restaurante lá, montaram um ponto de ônibus para a Aviação Nordeste puxar o pessoal para a barragem e um hotel que meu tio tinha. Meu pai pegou e montou o supermercado e a gente ficou ali. Eu tinha 4 anos de idade na época, 5 anos, mas lembro, tenho uma boa memória, né? E minha primeira escola foi lá no Faxinal do Céu. Faxinal do Céu eu estudei, vim em 78 de volta aqui para o Candói daí. Só que sempre estava visitando aqui, porque meu avô morava aqui no Candói. Só que só tinha até a 4ª série. O que aconteceu? Terminou a 4ª série, Paulão vai para o internato. Cheguei no colégio de freira lá, primeira semana que eu tava lá, caí e quebrei os 2 braços. Caí, quebrei os 2 braços e fiquei lá naquele internato lá uns 3 anos mais ou menos, cara. A dificuldade que era. Meu pai saía daqui no domingo de manhã, ia lá visitar, voltava, eu ficava chorando.
Até que eu comecei a aprontar demais no internato lá, não quiseram mais que eu ficasse lá. Vim para Guarapuava. Estudei em Guarapuava um certo período. Esse certo período que eu fiquei ali foi até 86. Em 86 que eu fui para o Rio de Janeiro. Daí quando eu voltei do Rio de Janeiro que eu conheci a Rosana, que é aquela história que dali para frente eu já contei para vocês. Interessante. Então eu tenho muita viagem, cara. O Paulo é tão viajado, né? O Paulo foi caminhoneiro por Fui caminhoneiro há quantos bastante anos, tempo. Paulo? Cara, desde que eu tirei carteira de motorista, eu viajei com caminhão. O Paulo é tão viajado, Eduardo, que ele é um GPS humano. Às vezes a gente viajava, ia para São Paulo e tal, e não sabia muito o caminho. Porque a gente ligava, na época ali não tinha, tipo, Waze e tal, né? A gente ligava, Paulo, né? A gente tá em tal lugar, daí contava a placa do lugar que tava próximo, ele dizia, não, então vai um pouco pra frente, pega tal lugar, tal. Cara, ele tirava a gente do lugar. Uma placa aqui que tem três tiros de bala ali. Beleza, essa placa tem uma na frente que tem 2 tiros, você vai pegar daí à direita. É mais ou menos assim. Uma vez um cara me contou cara, que era pura verdade. Ele falou assim, ó, vai indo, veja bem, eu tava perdido em São Paulo. Daí um amigo meu que conhecia bem a cidade, vai indo, a hora que você encontrar um barzinho que tem uns 3, 4 cachorros na porta do bar, você dobra à esquerda. Cara, e eu fui indo e realmente tinha 3, 4 cachorros sentados na calçada. Ainda que era observador, tem gente melhor que eu. Mas conta uma experiência que você informou alguém assim, algo do tipo. Rapaz, igual o Kelvin que tava falando, teve quando eles foram lá pro Jump, eles estavam lá em Itararé, eles não sabiam onde é que eles estavam e se faltava muito tempo para chegar. Daí a Ilô ligou para mim. A Ilô ligou, Paulo, nós estamos aqui num posto, já andamos tanto tempo de viagem. Eu falei assim, bom, pelo tempo de viagem que eles andaram, calculei, né, a van andando a 90 por hora, eu perguntei, vocês passaram já uma ponte que é estreita? Passamos. O posto está escrito o quê? Ipiranga? É, Ipiranga. Daí eu falei, então vocês estão em Itararé, pode olhar para baixo, você vai estar um posto lá, posto Estradão de Itararé. Ah, é bem aqui mesmo. Então acontece assim de você informar as pessoas. Mas eu realmente tenho memória fotográfica, sabe? Se eu estou viajando, eu estou marcando tudo. Eu já sou totalmente o oposto do Paulo. Você é aquele que liga pro Paulo. Eu sou aquele que liga pro Paulo. Não, o pior de tudo é que eu sou aquele que liga pro Paulo. O Paulo vai falar pra mim e eu não vou entender nada, eu vou continuar perdido. Entendeu? Porque eu sou, cara, eu sou ruim de viagem, cara. Eu sou muito bom assim em previsão. Então eu falo assim, eu saí de São Paulo lá às 6 horas da tarde. Daí a pessoa, viu, você vai passar que horas em Guarapuava? Viu, pode me esperar em Guarapuava às 6h15 da manhã, eu vou estar passando aí. Cara, é certinho. Eu consigo administrar o tempo, sabe, de uma forma boa, porque conhecendo o trajeto você sabe. E o tempo de estrada, eu acho, né, Paulo? Tempo de estrada também. Você viajando muito, você sabe. Daí você já consegue meio que matar o tempo. Ah, não, eu vou perder um pouco de tempo em tal lugar, porque tem mais serra, tem mais isso, mais aquilo. Você consegue mais mas às vezes dá umas furadas, né? Pega um acidente, pega alguma claro, coisa. Isso daí são coisas. Às vezes pega um condicionamento, às vezes tipo, um fluxo maior de carro, depende da data e tal. Mas é uma coisa que a experiência faz, né? Em tudo na vida, o que a gente adquire experiência na nossa caminhada, a gente vai ter propriedade para falar do assunto, né? É verdade. O Paulo, por exemplo, é o cara que vai ter propriedade para falar de Eu não preciso pensar estrada, muito, porque entendeu? isso aí é uma experiência que você vai adquirindo, então fica uma coisa natural. Você fala com maior naturalidade. Não precisa você pensar muito. Sai espontaneamente. Interessante. Paulo, você tinha comentado comigo em off que as pessoas vão lá na tua loja meio para se aconselharem com você. Conta um pouquinho essa história. Cara, eu sei lá, eu devia ter estudado para ser psicólogo, acho. Paulo Coach. Ou coach, né? Nova profissão do momento. Inclusive eu ganhei um curso de coach, só que eu não fui fazer. Era para mim fazer um coach lá em Curitiba. Sei lá, cara, se as pessoas vê que a gente passou por tanta luta e conseguiu se sair bem e hoje tá mais firme, né? E acabam confiando na gente.
Mas tem pessoas assim que eu não tenho nem intimidade, que eu nem conheço muito bem, que às vezes chego lá na loja, viu, queria conversar com você. Daí, e minha esposa também tem esse dom. Eu acho que é o dom que o Espírito Santo dá da gente ouvir as pessoas, cara. Porque às vezes, sei lá, aconteceu assim de pessoa estar com tanta ferida emocional que a única coisa que ela queria era conversar com alguém. E daí você começa a conversar, você começa a ouvir a pessoa, você mostra que você passou por situação difícil, você mostra que tem saída, você mostra que se você confiar, Deus vai ajudar. Então, muita gente vai, mas eu sei que é Deus que manda, cara. Não é porque eu sou o cara que eu sei, é Deus que manda. Interessante isso, né? Como que é um dom. O pastor revelado, Roberto, né? várias vezes, de eu estar conversando, daí eu via que o caso era mais grave, eu pegava e ligava pro pastor Roberto. Coisa ficou séria, pastor. Passava a bola. Não, eu ficava junto. Sim, mas E aconteceu várias vezes, cara, de pessoas estar com oprimidas mesmo. Pessoas estar oprimidas e enxergar uma luz na gente. E eu vejo assim que é bom isso, porque o que acontece? A gente sabe, porque eu e o Eduardo a gente conversa muito, confessa o pecado pro outro. É tão bom quando você pega e tem uma pessoa que você confia pra você se abrir. Às vezes as pessoas podem nem te conhecer muito, mas elas verem que elas enxergam a confiança em você e elas chegam e contam da vida dela pra você, porque sabem que você vai ter uma palavra, você não vai ser aquela pessoa que vai pegar, porque às vezes a pessoa tá quase caindo no buraco. Ela chega e compartilha alguma coisa com uma pessoa que não tem sabedoria, a pessoa pega ela e empurra de uma vez pro buraco. Né? Kelvin, eu acredito assim, quando a pessoa está na presença de Deus, ela tem um olhar diferente, ela tem um brilho. Os místicos chamam de cor da aura e tal, mas eu acredito que é a luz que o Espírito Santo está iluminando a pessoa. Cada um tem uma crença, pode ser que seja diferente da minha, mas eu acredito nisso. Que quando você está na presença de Deus, você é um ser iluminado. E a pessoa que está na escuridão, ela enxerga a luz. Ela enxerga a luz no teu olhar, no teu falar, ela enxerga isso aí. E vai procurar a luz. Não é todo mundo que dá o braço a torcer que precisa ir para a luz. Tem muita gente que está na escuridão e quer continuar nas trevas. Você vê que hoje, né, a gente vive numa sociedade que cada um tem a sua opinião e quer expor e fazer com que o outro acredite que a opinião daquela pessoa está certa. Não é só expor, querem impor. Impor, isso mesmo. Impor. E hoje, o que as pessoas precisam? Ser ouvidas, né? Como você falou. Muita gente quer Às ser vezes é muito... Às vezes o cara, ele precisa desabafar. Acho que todos nós, né, temos aquele dia de trabalho, aquele dia que não foi legal, né, que você só quer que alguém te ouça ali e não diga nada, né? E aí, isso é o teu papel. Eu antes de ter essa vida cristã que as pessoas enxergam que a gente tem hoje, que minha família tem, eu e a Rosana, a gente éramos boas pessoas, mas a gente talvez não tinha essa luz que tem hoje, sim, das pessoas procurar. Eu nunca tive a intenção de fazer o mal para ninguém, mas não era a mesma coisa. Quando eu comecei essa caminhada de participar da igreja, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a minha vida transformou daquele momento. Eu sei que as pessoas começaram a enxergar diferente. Que nem diz o pastor Roberto, né? Quando o cara aceita Jesus, ele ganha um carimbo lá, propriedade divina. É verdade. A gente deu uma fugida da ordem cronológica da conversa. Como que foi teu chegar até Jesus, Paulo? Cara, eu sempre gostei de Bíblia. Eu li a Bíblia, mas eu precisava conhecer, sabe? Eu tinha aquela sede. Muita coisa eu buscava ajuda para entender. E a igreja que eu participava não me explicava aquilo. Eu perguntava, viu, na Bíblia está escrito tal coisa, por que fazem tal coisa? Ah, porque isso são dogmas, porque tem os concílios cíclicos e tal, né? São os dogmas desta igreja. E eu comecei a criar, assim, uma desconfiança dentro de mim. Mas por que eu estou fazendo uma coisa que não está na Bíblia? Igual eu contei para vocês esses dias atrás, né? A Bíblia, para mim, é a mesma coisa, para quem é leigo, que um código de trânsito. Se alguém fala para você, viu, você pode passar naquele radar ali a 100 por hora e a placa está 60, o que vai acontecer com você? Vai ser multado. Vai ser multado.
A Bíblia, ela te dá as diretrizes, o que você tem que fazer. Se você não fizer, o preço vai vir. A multa vai vir. E eu não quero pagar multa com Deus, né? A multa com Deus é uma coisa... Já pagamos bastante essas multas, né, pô? Antes, quando a gente tava na ignorância, a gente acabava pagando essas multas então, sem saber. Eu confio no embasamento legal das coisas. O que se está escrito na Bíblia, está embasado. Se não está escrito na Bíblia, não tem base. Eu acredito no que está escrito. Então essa tua curiosidade pela Bíblia te levou até mais próximo de Jesus, até que eu conheci o pastor Roberto numa célula. Ele estava fazendo uma célula na casa da minha cunhada e a gente começou a conversar. E ele viu que eu gostava de Bíblia e começou a fazer pergunta para mim, eu respondia. Daí ele falava, mas você já é crente, não sabe? Então foi assim, sabe? Que daí eu comecei a vida cristã a partir daquele momento ali que eu conheci Cristo de verdade mesmo. Conheci Jesus como Senhor e Salvador, como o meu único e o suficiente, né? E eu comecei a participar da célula e a igreja naquele tempo estava, primeiro ano estava aqui, ia comemorar o segundo ano, se não me engano, a igreja que hoje eu estou participando, e o pastor estava fazendo 21 dias de oração e jejum. Quando deu o dia do encerramento, o 21º dia, eu perguntei se podia participar daquela igreja ali. E desde então, eu nunca mais me afastei. Teve umas épocas que eu fiquei morno na fé, devido às circunstâncias que eu estava vivendo, emocional e igual a gente conversou, né, sobre prejuízos e tal. Mas sempre, nunca deixei de participar. Queremos conversar mais com você, conhecer cada vez mais do Paulo, né, Eduardo? Isso aí. A gente sempre fala aqui no podcast que cara, tá sendo bacana, assim, conhecer novas histórias, conhecer pessoas que a gente já conhece com uma ótica diferente, de um ponto diferente, né, Eduardo? Isso, né? A cada história, né, a cada testemunho de vida, isso é um testemunho de vida, nos encoraja em diversas áreas. Você conversa com uma missionária, ela te traz uma outra perspectiva de vida. Você conversa com um pastor, ele te traz uma outra ideia de vida. Você conversa com um empresário, ele te traz uma outra ideia numa outra área da tua vida. E você pegando vários testemunhos, exemplos de pessoas, você começa a absorver para você aquilo que a pessoa conseguiu vencer e acaba tornando a tua caminhada mais fácil, né, Guilherme? Acrescenta, né, na nossa vida, né? É que assim, né, diz que o sábio, ele observa o que os outros erraram e não erra mais, né? O inteligente aprende com os erros, né? Mas o sábio, ele só observa o erro dos outros. E ele não comete os erros porque ele observou. Isso aí, Paulo. Então, nós ficamos por aqui, né? Eu quero te agradecer por você ter se dedicado, se proposto a passar esse tempo com a gente aqui. Quero te agradecer. Que o Senhor Jesus te ilumine, te guarde, te proteja. Que a tua caminhada cristã venha crescer. Que essa visão empreendedora que venha crescer, que você possa gerar cada dia mais empregos nessa cidade, que você possa abrir novas empresas, gerar gerar renda para essa cidade. Tem muitos projetos, cara. Isso precisa. Para que o Senhor Jesus te abençoe, proteja e te dê sabedoria. Amém. Amém. Vamos ficando por aqui, né, Kelvin? Então, dá o feedback aí do podcast de hoje. Fala, galera. Então, curte do Zero Podcast nas redes sociais, @do Zero Podcast, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos, manda no WhatsApp, dá uma força pra gente, pra esse canal chegar mais longe, pra gente conseguir alcançar mais vida e fortalece nós.